Olá pessoal, vamos então para a aula de Direito Penal. Hoje vamos tratar da extorsão, crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal, que lá dispõe: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A pena é reclusão de 4 a 10 anos e multa. Esse crime de extorsão está lá previsto no artigo 158, está dentro dos crimes contra o patrimônio, né? Está lá depois do roubo. Nós vamos ter a modalidade da extorsão, a extorsão mediante sequestro, a extorsão indireta. Ok? Vamos então estudar esse crime com detalhes e seguir nos próximos slides. Muito bem. Então, em relação ao conceito do crime, consiste em coagir uma pessoa mediante violência ou grave ameaça, obtendo dela um comportamento, uma ação ou uma omissão, com o intuito de auferir para si ou para outra em uma indevida vantagem econômica. Vamos observar então que no conceito do crime de extorsão há a presença dos seguintes elementos: 1. O constrangimento para obter da vítima uma ação, uma omissão ou uma tolerância. 2. O emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. E 3. A finalidade de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Ok? O conceito jurídico de extorsão se ajusta à significação etimológica do vocábulo, né, da extorsão. De extorque, obter a força, e consiste em coagir uma pessoa mediante violência ou grave ameaça, obtendo dela um comportamento, seja positivo ou negativo, uma ação ou uma omissão, com o intuito de oferir para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Esse é o conceito do crime. E qual o bem jurídico tutelado, né, que busca, que esse dispositivo legal, que esse crime busca tutelar? Tutela-se o patrimônio, a integridade física e psíquica e a liberdade pessoal. Trata-se, portanto, de um crime pluriofensivo, tá? Ou seja, ofende vários bens jurídicos. Mas o bem jurídico central é o patrimônio. É importante a gente assentar isso. Né? Evidente que é um crime que vai também proteger a integridade física, porque pode ser praticado com violência. Né? Essa violência pode gerar morte, lesão grave ou lesão leve. Também psíquica, porque isso é um constrangimento. E a liberdade pessoal, portanto, porque pode haver aí a privação de liberdade por breves momentos. Né? Portanto, por isso se diz que é um crime pluriofensivo. Tá? Muito bem. Em relação ao sujeito ativo do crime, é um crime comum. É um crime que qualquer pessoa pode praticar. Tá? Em relação ao funcionário público, é interessante a gente anotar o seguinte: o funcionário público também comete extorsão quando realiza ameaças estranhas à sua função, que não guarde relação com a sua função. Porque se ele praticar um constrangimento para obtenção de vantagem devida, atuando com as suas atribuições, dentro das suas funções, o crime é concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal, e não o crime de extorsão. Será extorsão quando realiza o constrangimento com ameaças estranhas às suas funções. Como uma hipótese, por exemplo, do escrivão que exige dinheiro de uma pessoa para não influenciar o delegado de polícia a realizar o indiciamento. Né? Isso é extorsão. Por quê? Porque não é função do escrivão influenciar o delegado de polícia a indiciar alguém. Né? É uma decisão do delegado de polícia. Ok? Seria delito de concussão e não de extorsão se o delegado de polícia exige dinheiro para não lavrar a auto de prisão em flagrante. Então, para não lavrar o auto de prisão em flagrante, essa sim é uma função do delegado de polícia, ele exige dinheiro. Aí o crime é concussão, porque está dentro das funções, ok? Sujeito passivo do crime de extorsão é qualquer pessoa física ou jurídica, titular do patrimônio violado ou dos demais bens jurídicos violados, integridade física e liberdade pessoal. Evidentemente que a pessoa jurídica
apenas poderá ser titular do patrimônio porque não tem corporação física para ser vítima de violência nem de grave ameaça. Né? Mas aqui é possível que nós tenhamos aqui no mesmo fato duas pessoas sendo vítima do crime. Um terá o patrimônio violado e o outro, por exemplo, terá sua integridade física ou liberdade pessoal violada. O sujeito ameaça o filho para obter o dinheiro do pai. Tá? Ambos serão sujeitos passivos do crime, temos um crime só. Tá? Elementos objetivos do tipo penal. Vamos observar aqui que não há mais a figura da subtração, tá? Utilizada no furto e no roubo. Aqui a figura, o verbo do tipo é constranger, que significa coagir, forçar, obrigar a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça alguma coisa que a lei não impõe. Né? Que a lei não impõe. Veja que o tolerar que se faça é um termo redundante, porque nada mais é do que deixar de fazer. Exemplos, né? O obrigar a fazer, o forçar a obrigar a fazer é uma conduta positiva, uma ação. Obriga a vítima a assinar um cheque. Deixar de fazer é uma inação, uma abstenção, uma conduta negativa, não fazer. Né? Por exemplo, a vítima deixar de propor uma ação de cobrança de que tem direito, porque está sendo vítima de constrangimento, então é deixar de fazer alguma coisa. Preciso também registrar que a pretensão do agente deve ser ilegítima. Se for legítima a pretensão, o agente responde por exercício arbitrário das próprias razões. O artigo 345 do Código Penal é um crime contra a administração da justiça. Porque nesse caso, se a pretensão for legítima, o agente tem que buscar essa pretensão junto ao sistema de justiça e não obter essa prestação, essa pretensão, ver ela concretizada através de um ato de constrangimento. Mas para configurar o crime de extorsão, a pretensão deve ser ilegítima, ok? Como aquele caso do escrivão de polícia, que solicita dinheiro, que exige dinheiro mediante constrangimento para influenciar o delegado a arquivar o inquérito policial. Primeiro, que o delegado não arquiva o inquérito policial. Segundo, que não seria função do escrivão ele cometer o crime de extorsão, tá? Porque a pretensão é, evidentemente, a obtenção de valores, de dinheiro, é uma pretensão ilegítima. Bom, em relação à violência, aqui no crime de extorsão, nós temos a violência física e a violência moral, tá? Como temos no roubo lá, tá? A violência física e a moral. Lá nós temos ainda a violência imprópria, que nós vamos ver que aqui a gente não tem. A violência física é a vis absoluta ou vis corporalis. Né? Violência física é justamente aquela violência que se caracteriza pelo emprego, né, de vias de fato, de lesão corporal, para vencer a resistência da vítima. Tá? Veja que a violência, que segundo Magalhães de Noronha, deve ser anterior ou concomitante à prestação do fato, porque é por meio dessa violência que o agente consegue que a vítima tenha uma ação ou uma omissão e, com isso, obtém o agente a vantagem econômica indevida, ok? Então, a violência deve ser anterior ou concomitante à obtenção dessa vantagem econômica indevida. Tá? A vis moral, a violência moral, vis compulsiva, é a grave ameaça. Né? É a ameaça. É a ameaça, é a intimidação, a promessa de malefícios, né? Capaz de atemorizar a vítima e, com isso, ela se submete ao fazer ou ao não fazer que o agente quer. Né? Sobre a violência e a grave ameaça, nós já falamos do roubo, tudo que falamos lá serve aqui também para a violência e a grave ameaça da extorsão, ok? Veja que o tipo penal aqui da extorsão não faz referência àquela violência imprópria. Violência imprópria que está presente no roubo. É aquela terceira situação que é reduzir a vítima à impossibilidade de resistência. Ou seja, se o agente submete a vítima a
a narcotização, por exemplo, a uma embriaguez, ou a hipnose, né? E induzindo a praticar qualquer ato que lhe favoreça economicamente, como é que fica a situação, né? Não está previsto no tipo penal. Ele vai responder por roubo segundo a doutrina, tá? Se o bem for móvel, mas aqui nós vamos ver que o bem pode ser imóvel, e aí nós não teremos condições de enquadrar o fato no roubo, porque o roubo se refere a coisa alheia móvel. Segundo a doutrina, como a situação ela é muito próxima da fraude, é como se fosse uma fraude mesmo, né? Uma hipnose, né? Há uma situação de narcotização fraudulenta, né? Então o agente vai responder por crime de estelionato, tá? Ou seja, ocorre aqui uma atipicidade relativa, que é aquela que você imagina o enquadramento de um tipo e ele vai para outro tipo penal. Quer dizer, o fato enquadraria a princípio na extorsão, mas como não há previsão da violência imprópria, vai se encaixar no roubo ou no estelionato se o bem for imóvel. Tá? Elementos subjetivos do tipo penal. O crime de extorsão é doloso, é um delito doloso. Né? Há uma finalidade específica também, que é a obtenção de uma vantagem econômica indevida. Tá? Obtenção de uma vantagem econômica indevida. Essa vantagem econômica indevida, ela pode ser um bem móvel ou imóvel. Então aqui já há uma diferença no roubo, né? O roubo, simplesmente, o bem jurídico tutelado, através do patrimônio, né? Ela deve consistir num bem móvel, coisa alheia móvel. A vantagem econômica, se não existir, o crime não será de extorsão. Tem que ter uma vantagem econômica. Aí o crime vai ser... O que sobra, então, no tipo penal aqui? Só o constrangimento. Então a gente responde por constrangimento ilegal. Se a vantagem não for econômica, for uma vantagem sexual, por exemplo, constrangimento para obtenção da vantagem sexual, o crime vai ser estupro. Então veja que as semelhanças aqui do crime de extorsão, do crime de estupro e do crime de constrangimento ilegal. Em todos há um constrangimento. O que muda é o que o agente almeja com aquele constrangimento. Se é só para constranger, é o 146. Se é constranger para obter uma vantagem econômica, é extorsão. Se for uma vantagem sexual, o crime será de estupro. Né? E também a vantagem econômica deve ser uma vantagem indevida, contrária ao direito. Se for uma vantagem devida, o agente vai responder pelo 345 do Código Penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Ok? Para explicar o momento consumativo do crime de extorsão, surgiram três correntes doutrinárias e jurisprudenciais. A primeira corrente, de Magalhães Noronha. Tá? O crime é material se consuma com a obtenção da vantagem econômica. Tá? Haverá, sim, tentativa na hipótese do agente não obter a vantagem por circunstância alheia à sua vontade. Assim, o momento consumativo teria três fases: constrangimento, tá? Ação ou omissão da vítima e obtenção da vantagem econômica indevida. Enquanto a gente não obtém a vantagem econômica indevida, o crime é tentado. A segunda teoria é encabeçada por Nelson Hungria. O crime é formal, consuma-se com o comportamento da vítima, tá? Fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa que a lei não determina. Independente do agente obter a vantagem econômica ou não. A tentativa seria ainda assim possível quando a gente emprega o constrangimento por escrito, por exemplo, e ele não chega até a vítima. Ou não se constrange, ou mesmo constrangida, não faz o que o extorsionário pretende. Né? Então veja só, nessa segunda teoria, não é preciso a vantagem econômica ser transferida para o agente. Tá? Assim, o momento consumativo teria apenas duas fases: o constrangimento e a ação ou omissão da vítima. E uma terceira uma terceira corrente, aqui fica por conta da jurisprudência.
o crime seria formal, não tem apoio da doutrina aqui. O crime seria formal, consumando-se com a simples conduta de constranger, né? Ou seja, se pune uma etapa anterior, né? É uma etapa anterior, só com a conduta de constranger, prescindindo-se da ação ou omissão vitimária e da obtenção da vantagem indevida, ok? Nessa situação aqui, então, basta o constrangimento da vítima. Aqui a tentativa só poderia ocorrer, segundo esse terceiro posicionamento, quando o agente formulasse por escrito o constrangimento, a exigência da vantagem indevida, mas a carta não chegasse ao conhecimento da vítima, né? Então, o momento consumativo aqui teria apenas uma fase, a do constrangimento da vítima em si. E, em regra, seria um crime, inclusive, unissubsistente, em que seria impossível a tentativa. Apenas seria possível no caso do constrangimento ser feito por escrito e interceptado sem que a vítima o recebesse. Bom, essas são as três teorias que explicam o momento consumativo no tipo penal. O STJ, com o intuito de dirimir aqui a celeuma, né, editou uma súmula, súmula 96, que reza o seguinte: o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Essa súmula, na verdade, descartou a primeira hipótese, claramente, porque não exige a vantagem econômica indevida, ela colocou numa gananciosa de lado, né? E ela não tomou partido entre a segunda e a terceira corrente, subsistindo ainda a controvérsia, né? Na verdade, segundo a maioria dos doutrinadores, prevalece a segunda corrente, né? Ou seja, a extorsão é um constrangimento legal, mas é mais do que isso. Tem que exigir para a consumação a obediência da vítima, que deve realizar uma ação ou omissão ordenada pelo extorsionário, tá? Isso é importante a gente definir, para definir também a questão da participação. Porque se eu entender que o crime está consumado, qualquer pessoa que aderir a esse comportamento posterior à consumação não é coautor do crime, porque a coautoria, a participação tem que ser durante o processo, durante o intercrime até a consumação. Se surge a partir da consumação, o crime vai ser outro. Por exemplo, o favorecimento real. Vamos imaginar, por exemplo, que alguém vá buscar o dinheiro, né? O extorsionário, por telefone, exige da vítima mediante grave ameaça de morte, né? Esse sujeito que vai buscar o dinheiro, né? Se a vítima já está ameaçada, já colocou o dinheiro em determinado lugar, já fez, ou seja, fez o que o agente determinou, o crime já está consumado. E essa pessoa que vai lá buscar o dinheiro, ele na verdade é autor de favorecimento real, que ele vai lá pegar o dinheiro para o agente, favorecê-lo com isso, né? 349 do Código Penal, porque o crime já se consumou, independentemente desse dinheiro ser pego por alguém, né? Porque o constrangimento era porque a vítima deixasse o dinheiro em determinado local, ok? Se a polícia prende esse terceiro em flagrante, quando ele vai lá pegar o dinheiro, né? Como é que fica a situação, né? Na verdade, o crime já está consumado, não há tentativa. O agente que fez o constrangimento, exigiu que a vítima colocasse o dinheiro, responde por extorsão consumada, né? O terceiro que vai buscar o dinheiro, aí fica a dúvida: será que ele é coautor da extorsão? Ou será que ele é um autor de favorecimento real? Se você entender que a consumação vai se dar só no momento em que essa vantagem chegar em poder do agente, então os dois respondem por tentativa de extorsão. Se você entender que o crime já está consumado quando a vítima faz o que o agente determinou, que é a segunda corrente, né? O crime já está consumado para o agente. Mas para esse terceiro que vai lá ajudar, como o crime já está consumado, ele não pode ser coautor do crime, porque o crime já consumou. Quando ele entrou no cenário, o crime já tinha se realizado.
ele é autor de favorecimento real, que é você tornar seguro o proveito do crime para o autor do crime principal. Ok? Tem um outro aspecto também que diz respeito ao aumento consumativo, que é o flagrante provocado ou flagrante forjado. Né? Veja só, vamos pensar a seguinte situação. A vítima, após ser ameaçada pelo extorsionário, comunica o fato à polícia, que a orienta a comparecer ao local desejado pelo criminoso, simulando a entrega da vantagem, levando um pacote de papel ao invés de dinheiro, a fim de atraí-lo para que a polícia lhe dê voz de prisão em flagrante. Cumpre ressaltar aqui que o flagrante é válido, perfeitamente válido. Trata-se de crime de flagrante esperado, não preparado, porque o próprio agente tomou a iniciativa de cometer o crime, não foi instigado a praticar o crime pela polícia. O que a polícia fez? A polícia está esperando, né, o momento para prendê-lo. Então é flagrante esperado, o flagrante é válido. Né? Não há que se falar em flagrante provocado, então. Muito bem, no caso, a polícia induziu a vítima a ir ao local, né, até o agente, certo? Quando a polícia foi comunicada pela vítima, o agente já tinha feito a ameaça, né? Já tinha cometido a ameaça, já tinha cometido o constrangimento. Portanto, o crime já aperfeiçoou-se. No mínimo, nós vamos ter aí a extorsão tentada para quem entende que seria preciso ainda que a vítima fizesse o que o agente determinou, né? Que seria a entrega do dinheiro. Então já seria tentado aí. Se você entender que na terceira corrente que basta constranger, seria consumado o crime. Né? Se você entender na segunda corrente que tem que ver um comportamento da vítima, a vítima não deu dinheiro, deu só papel. Né? Então você teria o flagrante por extorsão tentada. Ok? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Bem, visto aí os elementos compositivos da extorsão, é importante agora fazer a distinção entre roubo e extorsão. São crimes próximos, né? Muito semelhantes, mas aí a doutrina se debruça sobre o tema para fazer a distinção entre um delito e outro. Nelson Cria sustenta que na extorsão, é a própria vítima que entrega a vantagem ao agente, após ser coagida. E no roubo, o que ocorre é uma subtração. Né? Mas essa situação, essa diferença é muito frágil, né? Porque o agente, por exemplo, de arma em punho, exige que a vítima lhe entregue a carteira, cometeria crime de extorsão? Não, o crime é roubo. Né? Se ele mesmo tivesse arrebatado o bem, haveria um roubo. Então, quando a vítima entrega a carteira, aí não é roubo mais, é extorsão. Evidentemente que essa distinção é muito frágil. Né? O Carrara, Giuseppe Carrara, doutrinador italiano, ele faz uma distinção um pouco mais interessante. Ele diz o seguinte: no roubo, o mal prometido é contemporâneo à obtenção da vantagem, enquanto na extorsão, o mal prometido é futuro, assim como também é futura a vantagem que se visa. Tá? Então a gente responde por roubo quando é obrigado a entregar a carteira imediatamente ao agente que está ameaçando com uma arma. Tá? Mas essa solução também não está imune a críticas, né? Por quê? Porque há situações em que o agente, por exemplo, de arma em punho, obriga o credor a rasgar o título de uma dívida futura. Né? Assim, pode tanto haver extorsão com violência atual e locupletação futura, quanto violência com locupletação contemporâneas, também na ameaça e também na extorsão. Então, assim, essa corrente é melhor que a primeira, mas ainda é sujeita a críticas. Né? E uma terceira corrente do Edgar de Magalhães Noronha, que exige um comportamento da vítima,
O roubo exige um comportamento, a extorsão exige um comportamento na vítima. No roubo, esse comportamento pode até acontecer, mas é dispensável, né? Essa, segundo a doutrina atual, é a melhor corrente, né? Junto com o mal futuro da segunda corrente. Então, a mescla aqui do Noronha com o Carrara é o que vem sendo adotado pela atual doutrina, né? Ou seja, de fato, o elemento peculiar da extorsão é a predominância do comportamento da vítima, fator fundamental para que o agente obtenha a vantagem visada, né? A ação da vítima toma corpo, é de grande vulto, né? É essencial a obtenção da vantagem. Uma ação diminuta da vítima, irrelevante em relação à obtenção da vantagem, é insuficiente para caracterizar a extorsão, transmudando o fato para o roubo, né? Então a gente responde para o roubo, que quando ele, mediante ameaça de morte, obriga a vítima a entregar a carteira. A vítima entregou a carteira, mas seria até dispensável, ele podia ir lá com a arma e tomar a carteira da vítima, né? Para que haja extorsão, é necessário que o comportamento da vítima seja essencial para a oferição da vantagem, né? Por exemplo, o ato de entregar, obrigar a vítima a assinar um cheque, ou fornecer o segredo de um cofre, ou abster-se de cobrar uma dívida, né? Quer dizer, o comportamento da vítima é essencial aqui para que o fato criminoso aconteça. Aí o crime é extorsão e não é o crime de roubo, ok? E também essa questão do Carrara, né? O pensamento do Carrara, no sentido de que a extorsão, o mal prometido é futuro e a vantagem visada também é futura. Também, então, assim, esse é um outro critério de distinção bem interessante também, né? Que a gente pode, que a doutrina aí, junto com a terceira posição, costuma defender, tá? Por fim, há a extorsão qualificada do parágrafo 3º, né, que é o sequestro relâmpago, a pena de 6 a 12 anos, tá? Pena alta. Né? A extorsão, nesse caso, é assim prevista lá no parágrafo 3º do Código Penal. E foi introduzida aqui pela Lei 11.923, de 2009. Na época havia uma febre, uma vasta aplicação e acometimento desses crimes de sequestro relâmpago, em que a vítima era conduzida no seu próprio veículo, coagida a percorrer caixas eletrônicos para retirada de dinheiro, revelando ao agente o código secreto do seu cartão bancário. Isso virou uma febre, começou a acontecer demais, houve essa reação do legislador, estabelecendo esse crime aqui com essa lei 11.923, que inseriu o parágrafo 3º aqui no artigo 158. Diz assim lá na lei: se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de 6 a 12 anos, além da multa. Se resultar lesão grave ou morte, aplica as penas lá previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente, que nós vamos ver na aula seguinte, que é a extorsão mediante sequestro, né? Esse caso, esse crime, ele ficou conhecido, essa modalidade de crime, como o sequestro relâmpago, sequestro rápido, né? Que é aquele em que a vítima é conduzida no seu próprio veículo, coagida a percorrer caixas eletrônicas para retirada de dinheiro, revelando ao meliante, ao bandido aqui, o código secreto do seu cartão bancário, né? Veja que as causas de aumento do artigo 158, parágrafo 1º, aqui, o uso de arma e o emprego em 2 ou mais pessoas, em razão da posição topográfica, de encostar antes, né, no parágrafo 1º, não se aplica aqui no sequestro relâmpago, né? Antigamente, antes desse tipo penal, era muito polêmico, onde se encaixaria esse crime. Se esse crime seria extorsão, se seria extorsão mediante sequestro, ou se ainda seria o roubo mediante privação de liberdade, né? Importante distinguir, então, essa extorsão qualificada, o sequestro relâmpago, do roubo, do parágrafo 2º, inciso 5, que é com privação de liberdade, né? E também do sequestro, né? Do extorsão mediante sequestro, que é previsto no artigo 159.
São 3 crimes muito parecidos, onde há privação de liberdade em cada um deles. No roubo, a distinção é que no roubo há a figura da subtração. O agente é privado de liberdade para permitir, a vítima é privada de liberdade, para permitir que o agente efetue a subtração. Na extorsão mediante sequestro, no artigo 159, há uma privação de liberdade por mais tempo. O sequestro ele dura mais, ele não é justamente relâmpago, como aqui no caso da extorsão qualificada. Na extorsão mediante sequestro, a privação de liberdade se protrai por mais tempo. Aqui, há a privação de liberdade, há a extorsão, mas ela se protrai por um tempo menor, só o suficiente para que o agente obtenha a vantagem indevida. Né? É importante que nessa modalidade, a extorsão ela tem característica de crime permanente. E qualquer um o terceiro, que auxilie o agente durante essa permanência, responderá pelo crime também, porque estará participando do cenário criminoso durante a prática do crime, portanto, responderá integralmente pelo crime também. Ok? É isso aí, pessoal. Com isso, nós encerramos os delitos de extorsão. Extorsão qualificada, extorsão simples. Na próxima aula, vamos estudar a extorsão mediante sequestro, que é um outro tipo penal. Uma pena muito grave. Ok?